Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos agradecidos por nos conceder mais um dia de vida. Estamos agradecidos porque vamos agora estudar a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco a Bíblia a cada dia, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces cada um individualmente, as necessidades que tem, os problemas que enfrentam e sabes também a fé que tem em Ti e no Teu poder. Nós confiamos em Ti, Pai, e esperamos que cada pessoa que está neste momento orando e pedindo bênçãos, que as recebam de acordo com a Tua vontade e que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. Agradecemos a Deus porque tivemos mais uma semana de estudo. Hoje nós iremos concluir o estudo desta semana e o tempo vai passando. Já estamos aí no dia 22, 23 de janeiro. Falta apenas uma semana para terminarmos o primeiro mês do ano de 2026. E agradecemos a Deus porque Ele tem nos preservado até aqui, tem cuidado de nós e também tem nos ajudado a buscar a presença dele em nossa vida através dos estudos e através da oração. Nós lembramos a vocês que amanhã nós teremos Hora Tranquila Responde, no canal Hora Tranquila, que você também ouça. Se gostar, clique no dedinho de joinha e compartilhe com outras pessoas. São irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos escrevem fazendo perguntas e nós então usamos esse espaço aos sábados para responder. Esta semana estivemos aqui falando a respeito da unidade por meio da humildade. Paulo, ele percebeu que os irmãos lá de Filipos estavam enfrentando um problema, estavam tendo desunião, estavam entrando em desacordo e isso entristeceu o apóstolo Paulo e ele então, na sua carta que ele escreveu, aqui no 2º capítulo, ele fala dessa situação que os irmãos estavam vivendo lá e Paulo então cita o exemplo de Jesus, aqui em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo fala que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, se esvaziou, deixou o trono na glória, se encarnou, nasceu neste mundo através da concepção do Espírito Santo na Virgem Maria e ele então viveu uma vida de exemplo para todos aqueles que querem um dia estar nos céus. É nós nos humilharmos, nós não nos julgarmos melhores do que ninguém, conforme diz aqui o apóstolo Paulo nessa carta aos Filipenses, no capítulo 2. E Paulo pede aos irmãos lá de Filipos para que completassem a alegria dele, sendo unidos, sendo humildes. Quando nós procuramos querer ser melhor do que alguém, achar que nós estamos ocupando um cargo na igreja mais elevado do que outras pessoas, nos achamos mais importantes, isso traz divisão na igreja, isso traz desunião. E o apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos lá de Filipos para não fazerem nada por partidarismo. Partidarismo aqui é, às vezes, na igreja, tem um grupo de pessoas que gosta mais de um membro da igreja, outros gostam mais de outro, com relação à liderança da igreja, com liderança aos pastores. Então começa a surgir essa desunião. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Então nós não deveremos ter partidarismo. Por quê? Porque a igreja, ela é como o corpo de Cristo. São vários membros, igual ao nosso corpo. Nós temos cabeça, tronco, membros, braços, pernas e assim é a igreja. Cada membro
é importante na comunidade cristã. Não importa se ele seja um líder na igreja ou se ele seja apenas um simples membro que vai, participa da programação, depois volta para casa. Todos são importantes na igreja. Todos têm o seu lugar. E Jesus, ele ama a todos igualmente. Jesus não faz distinção de pessoas, como ele não fez quando esteve aqui na terra. Tratou a todos igualmente. Fossem judeus, fossem gregos, fossem qualquer nacionalidade, todos aqueles que procuravam Jesus, fossem ricos, fossem pobres, eram atendidos da mesma maneira, com a mesma simpatia, com a mesma atenção, com o mesmo amor. E assim nós também, como membros da igreja, deveremos seguir o exemplo de Jesus e Paulo. Então ele diz que nós não deveremos buscar os nossos interesses pessoais quando vamos à igreja. Nós não deveremos ser ambiciosos, egoístas com relação às atividades na igreja. Estamos ali para servir. Jesus, ele tomou a forma de servo, como diz aqui, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, tomou forma de servo. E nós, às vezes, não queremos servir. Nós que somos seres humanos, pobres, mortais. Jesus, sendo Deus, ele não perdeu a divindade dele quando assumiu a natureza humana. Ele continuou sendo Deus, mas para que ele pudesse entregar a sua vida e morrer pelo ser humano, ele precisou se tornar um ser humano, uma pessoa. Foi por isso que ele encarnou. Foi por isso que o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. E ele foi a nossa semelhança, tentado em todas as coisas, mas Jesus nunca pecou, nem mesmo por pensamento. E quando nós lemos então aqui em Filipenses, no capítulo 2 e no verso 7, nos diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus se esvaziou. E quando Paulo também escreve aos Romanos, no capítulo 8 e no verso 3, o apóstolo Paulo, falando também sobre este mesmo assunto aos Romanos, Paulo, ele escreveu: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Jesus, ele tinha a nossa natureza, era semelhante aos judeus daquela época, mas Jesus não nasceu com a natureza pecaminosa. Esse é o detalhe que nós deveremos estar sempre tendo em mente. Jesus nasceu com a natureza humana, mas não com tendência para o pecado. Nós nascemos com essa tendência pecaminosa. Desde que Adão e Eva pecaram, isso passou a ser hereditário em todos os seres humanos. A nossa natureza é uma natureza má. A nossa natureza não tem nada de agradável e bom. Se porventura alguma coisa boa nós fazemos, é porque nós aceitamos a Jesus e o Espírito Santo é que faz por nosso intermédio. Mas a nossa tendência é má e pecaminosa. Jesus não. Jesus, ele não nasceu com essa natureza pecaminosa. Por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus veio para demonstrar que Adão e Eva, que antes do pecado não tinham também essa tendência, eles não precisavam ter pecado. Mas foi uma escolha que Adão e Eva fizeram de pecar, de desobedecer a Deus. E Jesus, então, nasce com essa natureza que não era com tendência para o pecado, foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ele permaneceu firme no propósito pelo qual ele veio a este mundo, que era viver uma vida íntegra, perfeita diante de Deus o Pai, e poder então se entregar, morrer pelo ser humano. Somente Jesus, que não teve pecado, é que poderia e que morreu por nós.
Vocês se lembram que quando havia aquele sistema do santuário, quando as pessoas iam confessar o pecado, tinham que levar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem defeito nenhum, porque aquele cordeiro que os homens, as pessoas ofereciam lá no santuário, representava Jesus, o Cordeiro de Deus que haveria de vir, um cordeiro que não tinha nenhuma mancha e não teve nenhum pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Sabemos que muitas pessoas às vezes não entendem essa questão de Jesus não ter essa tendência que nós temos. Mas pelo fato de ele ter sido gerado pelo Espírito Santo, ele nasceu sem essa tendência para o pecado, assim como era Adão e Eva antes de entrar o pecado neste mundo. E Jesus permaneceu fiel aos princípios, fiel ao propósito para o qual ele veio, e ele pôde morrer por cada um de nós. Sabemos que muitas pessoas, muitas igrejas enfrentam problemas de divisão dentro da igreja, de desunião, e isso entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele implanta em cada ser humano que aceita Jesus, ele implanta a natureza e a mente de Jesus. É implantado no ser humano após ele aceitar a Jesus em sua vida, se batizar e começar uma nova vida com Cristo. E quando nós, então, que aceitamos a Jesus, começamos a viver uma nova vida, caímos em pecado, isso entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque ele quer que nós sejamos igual a Jesus, que nós estejamos prontos a ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele em nossa vida, e que estejamos também prontos a servir ao nosso semelhante, servir não somente a Deus, mas ao nosso semelhante, assim como Jesus, que veio, assumiu uma forma de servo, e ele demonstrou isso na sua vida prática de 33 anos que ele viveu aqui na Terra, e ele espera que nós também sigamos o seu exemplo, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de viver, que nós oremos para que o Espírito Santo nos ajude, nos dê forças para sermos vitoriosos na luta que nós enfrentamos do dia a dia contra as tentações que nos são postas sobre nós, que peçamos ao Espírito Santo a força e o poder necessário para nós não cairmos. E se porventura cairmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que está pronto para nos perdoar os pecados. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco, estudando a Bíblia essa semana. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, que é hoje, a sexta-feira. Amanhã, sábado, que tenham todos um feliz sábado, e nos encontraremos no Hora Tranquila Responde amanhã cedo. E no domingo já estaremos novamente juntos para darmos continuidade a esta série de Filipenses e Colossenses que estamos estudando. Que Deus abençoe a todos.